O bullying pode ser identificado como constantes agressões físicas ou verbais, direcionadas a uma ou mais pessoas. A prática é corriqueira nas salas de aula. Muitos alunos que são perseguidos pelos colegas podem desenvolver transtornos sérios, como a depressão, por exemplo. Para combater essa prática nociva, um grupo de alunos de Taubaté e outro de Lorena desenvolveram projetos que visam confrontar os impactos negativos que o bullying causa na vida das pessoas. A agressão, muitas vezes disfarçada de brincadeira, pode marcar profundamente a vida de quem é alvo das perseguições, principalmente quando ocorre no ambiente escolar, já que o convívio com os valentões é diário. Alguém aqui já sofreu bullying? Alguém aqui já praticou bullying? É uma coisa que ninguém gosta de passar, né? E várias pessoas passam por isso várias vezes e na maioria das vezes na escola. E às vezes acaba sofrendo consequências e quem passa por isso às vezes não fala para a família, para os amigos, acaba prejudicando a própria vida dela. Se você estiver sofrendo isso, é bom você contar, porque se você ficar guardando para você, vai ficar guardando, você vai piorar as coisas. Para conscientizar os colegas e demais alunos sobre os impactos negativos que o bullying causa, um grupo de estudantes da Escola Municipal Judite Campista César de Taubaté elaborou um vídeo para combater este abuso dentro das salas de aula. Às vezes me pego lamentando por problemas que não são meus, por atitudes que nem são minhas, por palavras disparadas que saem sem perceber por diversos cantos desse mundo e que são aplaudidos por pessoas vazias de atenção e de amor. Olha que estranha, esquisita. Bom, tudo começou quando a gente fez um outro vídeo e a gente só fez brincando mesmo, sabe? Só nós alunos. E aí a diretora viu e ela gostou e ela queria que a gente meio que fizesse uma parceria, sabe? E ela falou o tema pra gente e a gente fez aqui. O papel da escola é conscientizar, porque essas situações de bullying elas estão presentes em todas as relações sociais. Mas na escola, como os alunos passam um bom tempo aqui, a gente vê a evidência da sociedade aqui na escola. As consequências do bullying são diversas, mas as que vêm sendo estudadas no momento são a questão do estresse, da agressividade, da ansiedade, dentro do ambiente escolar e fora dele. A ansiedade, ela vem desencadeando depressão nos jovens, né? E essa depressão vem baixar o rendimento escolar e até pode possibilitar a evasão escolar dos alunos. Para esta advogada, autora de um artigo que aborda o bullying no ambiente escolar, não é só a formação intelectual que é incentivada nas escolas. Os convívios dentro das salas de aula com outros alunos e professores favorecem as relações interpessoais que contribuem para o desenvolvimento dos jovens. Mas há situações em que ocorre o oposto disso. Que é o caso quando o indivíduo ele não consegue se inserir em alguns grupos, ou por pensar diferente, ou por uma questão de classe social diferente, né? Então ele fica isolado da sua turma. E esse isolamento é perigoso. Então a escola tem que estar atenta na questão desse isolamento. Esse vídeo ele não foi feito à toa, né? Nós fizemos um trabalho com os alunos de dinâmicas, rodas de conversa, palestras. Então o vídeo foi uma forma que nós encontramos de conscientizar os alunos. A adolescência, por ser uma etapa de transição entre a infância e a vida adulta, é uma fase de formação pessoal e de busca pela personalidade. Normalmente, o cotidiano dos adolescentes é pautado em conflitos, insatisfações com o corpo, desilusões amorosas, problemas de relacionamento, entre outros. E hoje o que a gente verifica é o seguinte, é que os pais, na maioria das vezes, não sabem executar o seu papel de pai. E os filhos não sabem a quem recorrer, né? Então, hoje, o melhor amigo de um adolescente pode não estar na escola, pode estar o quê? Numa rede social. E a rede social, por exemplo, ela pode entrar tanto como um apoio em relação ao bullying. Então, uma pessoa que ela está sofrendo bullying, ela pode de alguma forma pedir um auxílio ali na rede social e ser ajudada com isso, quanto como um cyberbullying. Então, às vezes a pessoa está sofrendo bullying, ela está depressiva, ela entra na rede social e ela escreve lá, eu estou com vontade de me matar.
E aí, em vez de receber um apoio, ela recebe apoio para executar aquele ato. Então, as pessoas falam, isso, faz isso mesmo, e não sei o quê, porque a gente ainda entra naquele mito do suicídio, que sempre que uma pessoa fala sobre suicídio é drama. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais por conta disso. Preocupados com o impacto que o bullying e a depressão causam na vida das pessoas, um grupo de estudantes de ciência de computação da Unisal de Lorena decidiu utilizar o assunto como base para elaborar o trabalho de conclusão de curso. Eles iniciaram uma coleta de análise de conteúdo postado em redes sociais com caráter depressivo. A plataforma foi desenvolvida para permitir que profissionais capacitados e estudantes da área de saúde, como psicologia e medicina, possam entrar em contato com quem precisa de ajuda. Basta entrar no site e se cadastrar. Nessa área das instituições, os alunos eles fazem um cadastro, criam um perfil, mas eles só podem acessar a plataforma se tiver uma liberação por parte da instituição. Então, para limitar mesmo as pessoas que têm habilidade, têm capacidade de estar ajudando as pessoas que estão passando por esse problema. E também profissionais da área de saúde como um todo, médicos, enfermeiros, psicólogos, que também queiram ajudar para a gente ter um perfil e uma área específica deles. Durante as pesquisas, os estudantes se depararam com vários desabafos de pessoas que viam o suicídio como uma forma de libertação de eventuais problemas. Eu cheguei a achar o que ela tinha postado, no caso do Twitter, e fui conversar com ela. Mas antes eu dei uma olhada no perfil dela e fazia 2 dias que ela estava postando conteúdo muito pesado lá. Aí eu conversei com ela um pouco de tarde e depois de noite ela tinha parado de postar aquilo. Ela estava postando coisa normal já, ela não estava mais desse jeito. E sei lá, isso também nos inspirou para poder fazer a plataforma. Pensar que a conversa ajudou ela. Quando uma pessoa está sofrendo bullying, ela precisa bastante de atenção e de apoio, né? Quanto mais apoio ela tiver, quanto mais pessoas ela souber que ela pode contar, mais fácil vai ser para ela lidar com aquela situação complicada, aquela situação difícil, porque ela vai ter um apoio a mais daquela situação, uma interpretação diferente. Então, quanto mais apoio, melhor. Quanto mais conversa, melhor. Vamos agora para a entrevista de hoje. O mês de maio é um mês muito importante para efeito da chamada libertação dos escravos, que para muitos não aconteceu até hoje. Tem gente que acha que os morros, as favelas do Rio de Janeiro, enfim, as favelas pelo Brasil, ainda seriam uma espécie de gueto, né, de resistência, de quilombo. Teve uma foto do Jornal do Brasil, inclusive, que a polícia prendeu vários negros na favela da Rocinha e desceu com eles amarrados pelo pescoço com uma fieira, como se fosse assim uma época dos senhores, né, escravagistas no Brasil. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Diego Almeida. Ele é mestre em História Social, atua na Unisal, Universidade Salesiana do Vale do Paraíba, festejadíssimo e oportuna para o tema, porque nós vamos falar mais sobre a libertação dos escravos no Vale do Paraíba, região de muito suplício, porque, afinal, foi celeiro da era do café, né? E muitos escravos, muita gente trabalhando na lavoura, depois vieram os italianos para substituir essa mão de obra negra, e o Brasil teve datas, né, sequenciais relativas aí à libertação dos escravos, desde Joaquim Nabuco, lá na época em que foi aprovada uma lei, mas ficou meio capenga. Depois a princesa Isabel aboliu os dela, lá em Petrópolis, parece que em fevereiro de 88. E, finalmente, quando Dom Pedro saiu fora, a princesa Isabel aproveitou e tchumba, assinou a Lei Áurea, que deu uma controvérsia danada, depois baile da ilha fiscal e queda do Império Brasileiro. Então, essa questão da abolição até hoje, né, fica inconclusa para a história, no sentido assim, o que levou a e a forma que foi feita. Né? Porque quando nós observamos a lei só dá a liberdade aos escravos. Aí falo só, daí vão falar, nossa, mas ele falou só liberdade. E as condições? O que vem depois? Porque poderíamos remanejar essa mão de obra para o campo, mas não, eles não são nossos iguais. Vamos trazer eles, os imigrantes, que são nossos iguais. Então, para esses, teremos trabalho, para os escravos, não. Que loucura.
Aí depois vem esses remedinhos fajutos aí de cota na universidade, aí dá cota, mas não dá o livro, não dá condição, o camarada fica, né, ainda. É complicado isso. Sim, nós temos a questão do histórico das leis, como o senhor bem colocou. Foram várias as leis que foram criadas no sentido do inglês ver. Né? Por quê? Os ingleses, desde 1831, cobravam o fim da escravidão. O Brasil foi o último país. Foi o último país, 1888. Mas, nesse processo de abolição, o que ocorria? O Brasil ia protelando a situação da abolição e criando medidas. Essas medidas também provocarão a abolição, obviamente. Mas, no entanto, eu crio a lei do sexagenário, ou seja, o escravo, com 60 anos. Depois de tanto trabalho, vai fazer o quê? Já está indo aos pedaços, né? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. E outras leis, por exemplo, num dado momento foi acordado que as senzalas precisavam ser mais arejadas. Aí um fiscal inglês entrava no trem para fiscalizar as fazendas brasileiras. Do trem ele observava as janelas. O que ele não percebia é que elas eram pintadas e não colocadas. Era inglês, para inglês ver. Então, assim, mas também a criação das leis e grupos que vinham protegendo esses escravos em nossa região também, começa a colocar assim, o escravo ele já não pode ser agredido, o escravo ele já não pode ser assassinado, e o escravo vai percebendo... O exército brasileiro já não pode mais ir atrás dos negros fujões. Exato. E tudo isso vai provocando uma outra coisa, o escravo começa a perceber que quando ele agride o capitão do mato, ele mata o capitão do mato ou o senhor, ele vai ser preso. O que ele vai perder? A liberdade. Ele tem a liberdade? Não. Porque também não tinha legítima defesa para ele. Não. E ele vai ser preso. Se ele está preso, a única coisa que vai acontecer é que agora ele não vai mais trabalhar no campo. Isso começa a provocar uma reviravolta. Aí um grande autor, em Vassouras, ele começa a apontar os processos de rebeldia, de revolução que vão caminhando, chegando a Bananal. Tanto que, no caso específico da cidade, após a morte da matriarca da família, os filhos têm um certo temor em reunir os escravos para a colheita do café, porque já era uma situação insustentável, isso em 1870, 1874, 1882. Então, assim, as revoltas começam a se ampliar. E as provas, os documentos dessa história negra, que a história dos brancos não conta, muitas vezes é abafada, né? Eu era da Comissão de Direitos Humanos da OAB quando tentaram incendiar os processos dos quilombolas de Partido Alferes e Vassouras, e uma dessas histórias era de Manuel Congo, que foi escrita novamente por João Luiz do Boc Pinot, mostrando as atrocidades por que passou esse homem que montou lá um quilombo em Partido Alferes. Sim. E assim temos vários outros. É o caso do próprio Rui Barbosa, porque aí vai entrar num outro problema com a abolição. Vamos imaginar de uma maneira fria. Nós somos, sei lá, senhores e temos uma certa propriedade. Temos nossas terras, coisas do gênero. É nosso, porque a legislação garante que é uma propriedade. A legislação garantia que o escravo era uma propriedade. Na abolição, os senhores vão ter retirado a propriedade. Tanto que o barão do Cotegipe vai questionar a princesa Isabel. Hoje a senhora nos tira os escravos, amanhã nos tirará as terras. E aí? Então tudo isso também mexia com a mentalidade desse brasileiro que era senhor de escravo. Mesmo porque no Vale do Paraíba a grande fortuna vem do tráfico. Se nós observarmos fazendas de café de regiões distintas do país, com a mesma produção, a fortuna é menor. E a fortuna daqui? Então, eu tenho um intenso tráfico no Vale do Paraíba, que vai levar até um processo em 1851, que é o processo Bracuí, que vai envolver uma série de senhores de fazenda aqui do Vale do Paraíba. Olha, eu estou recebendo aqui do professor o livro Senhora do Café. Eu não conhecia a história da Maria Joaquina de Almeida, e é muito interessante, hein? Eu acho que você devia procurar conhecer um pouco mais essa obra do Diego Amaro de Almeida. Vamos falar sobre o livro e também sobre a história de um grande brasileiro que, vindo do Nordeste, acabou soltando talvez mais de 300 escravos aqui em Pindamonhangaba, né? Luiz Gama, esse nome você precisa gravar. Nós voltamos já com o professor Diego Amaro de Almeida. Depois do intervalo, você confere.
Biblioteca Municipal de Jacareí vai oferecer cursos de informática e manuseio de smartphone. O repórter setorial volta daqui a pouco.